Oi pessoal, aqui é o Mano Covas e vocês não sabem o quanto eu tô feliz de trazer Steven Universo aqui pro canal. Já vou deixando claro que eu sou super imparcial nesse assunto, já que Steven Universo é meu desenho favorito e porque eu adoro esse filme. Sério, eu gosto até do episódio crossover com o Titio Avô, não tem como ser mais fanboy do que isso. Lembrando que o vídeo terá spoilers do filme e do desenho, já que o filme se passa depois do desenho de Steven Universo, beleza? E se você gosta de animações aqui no canal, considere deixar o like e compartilhar pra um amigo, que isso ajuda bastante. Mas sem mais delongas, vamos pra review. Já que o desenho se passa após o final da série, eu acho que faz sentido eu dar meu parecer sobre o final da série. Como eu disse antes, Steven Universo é meu desenho favorito por inúmeros motivos. Adoro o character design, os cenários, a animação, as músicas, as mensagens, os personagens. Steven Universo é um dos desenhos mais bonitos que eu já vi, tanto visualmente quanto na sua história. O desenho tem diversos personagens com histórias maravilhosas e conceitos interessantes. Não é à toa que se tornou um dos desenhos mais populares da Cartoon durante seu tempo de exibição. Apesar de ter um final apressado, eu acho que a série soube sintetizar as mensagens principais da série quanto às diamantes e o que o Steven representa no meio de toda essa bagunça, conseguindo fazer um final feliz que faz sentido com a série, com o Steven convencendo a Diamante Branco de que ele não é mais a Diamante Rosa, e que a Diamante Branco não precisava mais agir daquela maneira, assim acabando com a tirania das diamantes e salvando as gems que estavam corrompidas na Terra, o que nos leva pro início de Steven Universo, o filme, que pra alegria de muitos e surpresa de poucos, é um musical. Steven Universo sem música não é Steven Universo. O filme começa contando quem é Steven, como ele salvou toda a galáxia, e assim, Steven anuncia pra todos que ele existe e não vai retornar para o trono como Diamante Rosa. As diamantes ficam tristes com a notícia e tentam convencê-lo a ficar, mas o Steven ainda assim recusa. E é aí que começam as bangers musicais do filme. Tinha música de introdução, mas essa a gente ignora, beleza? É incrível como em um filme só tem tanta música boa, e todas contribuem muito bem pra história. Essa em específico, a Let Us Adore You, mostra como as diamantes estão carentes de ter a Pink por perto, mesmo após entenderem que o Steven não é a Pink. E Steven se recusa a ficar com elas, pois já tem uma família na Terra. É engraçado ver elas interagindo com o Steven, especialmente a White, porque até pouco tempo atrás ela queria controlar tudo e todos, e agora ela tá tranquila e até tentando ser uma pessoa melhor. É muito engraçado. Ao voltar pra Terra, toca Happily Ever After, uma música que mostra como Steven e as Crystal Gems chegaram até ali e como venceram todos os desafios para chegarem onde estão, concluindo que todos estão em seus felizes para sempre. É legal ver como as músicas acompanham todas as Gems e seus conflitos pessoais, enquanto vemos elas em suas melhores versões. É uma música emocionante considerando tudo que eles já passaram pra chegar até seu final feliz. Admito que eu lacrimejei a primeira vez que eu ouvi essa música na cena da selfie do Steven. Pra quem é fã, é lindo de ver seus personagens queridos felizes também, ainda mais considerando a jornada de cada personagem. Porém, logo após isso, um injetor gigante chega dos céus e atinge a montanha do templo, e dele sai uma gem estranha chamada Spinel, que por algum motivo quer acabar com as Crystal Gems e com o Steven. Aí nós temos o que é provavelmente a melhor música do filme. Other Friends é maligno de tão boa. Ela tem cenas lindíssimas da Spinel dando uma coça nas Crystal Gems. É uma apresentação de personagem bem impactante. Adoro como a Spinel se movimenta igual um personagem dos anos 40, com o corpo todo esticado e fazendo várias formas diferentes. Acho que isso acrescenta a história dela de ser uma gem que foi abandonada no passado, sabe? A letra de Other Friends carrega todo o sentimento de ódio que a Spinel tem pela Pink, o sentimento de ter sido trocada por outras amigas depois de tanto tempo. E agora ela quer acabar com o final feliz do Steven a todo custo. No fim da luta, a Spinel pufa as Crystal Gems com a foice rosa dela e depois também atinge o Steven, mas ele obviamente não pode pufar. Eles lutam mais um pouco e o Steven consegue pufar a Spinel com a foice também. Sem entender o que aconteceu direito, o Steven vai pra casa e chama seu pai pra tentar ajudar. E é quando as gems começam a voltar, porém em formas resetadas, ao som de System Boot Pearl Final 3.info. Meu Deus, o nome dessa música. Pérola acaba tendo Greg como seu mestre, sendo uma pérola serviçal, assim como ela tinha sido criada pra ser. Ruby volta pra escoltar os passos da Safira, que também retorna, e no final vemos a forma original da Spinel, uma forma bem mais amigável e brincalhona, sem vontade de matar o Steven e as outras Crystal Gems. Ah, e a Ametista volta também. Eu tinha esquecido de falar. Joinha do Covas da edição. Yay! A música, que eu não vou repetir o nome, segue a Pérola explicando o que ela e as outras gems foram feitas pra fazer, mesmo que ela não entenda o que elas estejam fazendo ali. Eu gosto dessa música, ela é gostosinha de ouvir, gosto de como ela muda e fica mais assustadora quando a Spinel aparece, mas também acho ela nada demais, sabe? Além de todas as gems terem voltado sem memórias, o Steven também tem seus poderes prejudicados, que faz com que ele vá até Bismuto, Lápis e Peridote pra pedir ajuda. Ele vai até a pequena Homeworld e descobre pela Bismuto que aquela foice de fato reseta as gems, fazendo
fazendo com que elas voltem ao seu estágio inicial, além de que ainda tem a preocupação do injetor gigante que a Spinel trouxe com ela. Com isso, nós temos mais uma música chamada Who We Are, em que o Steven fica sem esperanças de recuperar o seu final feliz. Mas a estrela da música é a Bismuth, que tenta convencer o Steven a não desistir, dizendo que já viu as Crystal Gems passarem por coisas piores e voltarem mais fortes. No fim, até sobrando um trechinho pra Peridot e pra Lápis. Eu gosto dessa música. É legal como a primeira música da Bismuth seja dela falando do passado das Crystal Gems e tudo mais. Só acho que visualmente ela é meio sem graça. É só ela conversando e colocando ouro derretido em uma estrela. Lembro que quando saiu o trailer do filme eu tava muito hypado pra essa música porque só aparecia o refrão dela e a música parecia incrível. E quando eu vi ela no filme acabei me decepcionando. Hoje em dia eu gosto da música, mas é fato que ela é fraquinha em comparação com outras do filme. Steven e as outras chegam à conclusão que para recuperar as memórias das Gems é necessário fazer com que elas passem por experiências que elas já passaram antes, começando pela Garnet. O Steven pega um tipo de cortador de pizza gigante e tenta atacar a Ruby e a Safira para que elas lembrem de alguma coisa, mas ele não tem coragem para isso. Enquanto tentam pensar em outro plano, Spinel acaba pegando o cortador de pizza e fazendo uma baita destruição, acabando com os andames do prédio que a Bismuth e as outras estavam construindo, fazendo com que a Ruby quase seja pufada. Mas no último segundo, a Safira se funde com a Ruby e toca a música Isn't It Love, uma espécie de segunda versão de Something Entirely New, em que ambas se fundem pela primeira vez e se perguntam se aquilo era amor. No fim, elas se fundem pra Garnet com cabelo de algodão doce, mas ainda não recobram as memórias. Uma coisa que eu notei ao longo do filme é que algumas músicas se parecem muito com outras músicas do desenho, principalmente na mensagem que elas transmitem, o que eu acho bem legal, considerando que estamos reavendo as memórias das Crystal Gems. Depois disso, o Greg aparece dizendo que perdeu a Ametista, então o Steven vai atrás dela com a ajuda nada bem-vinda da Spinel, que obriga o Steven a levar ela junto. Então lá vão eles dois com a ajuda do Leão procurar a Ametista. Inclusive, enquanto o Steven tá procurando a Ametista, o Cebola aparece em todas as cenas, o que é meio assustador, sabe? Me lembra das primeiras temporadas em que teorizavam que o Cebola era diamante amarelo. Quando finalmente encontram a Ametista, Steven tenta fazer ela recobrar as memórias com uma música, e é aí que toca No Matter What, uma música sobre a forte amizade que o Steven tem com a Ametista, mostrando como o Steven vai ficar com ela não importa o que aconteça. Durante a música, eles também visitam vários lugares importantes para a Ametista, como o jardim de infância onde ela foi criada, fazendo assim ela recobrar as memórias. Eu gosto que nessa música eles repetem alguns lugares em que eles foram na música On The Run, em que Steven e a Ametista também cantam, e eu acho que as músicas passam vibes parecidas, mostrando a relação entre os dois. Voltando pro injetor, descobrimos que em 41 horas, o veneno que sai dele vai exterminar toda a vida orgânica da Terra, porém só a Spinel poderia controlar o injetor. Então o plano é recobrar as memórias da Pérola, porque só ela parecia conhecer a Spinel de alguma forma, e também porque o Steven não conhece a Spinel, então não teria como restaurar as memórias dela naquele momento. É aí que eles têm a ideia de levar Pérola para um show de rock da Sage, onde ela poderia lembrar do seu passado. A música Disobedient parecia não estar funcionando, então a Ametista faz algo que não fazia há muito tempo por motivos óbvios. Com a aprovação do Greg, ela se transforma na Rose no intuito de fazer a Pérola lembrar de tudo. Mas isso não funciona. Eu gosto dessa cena porque mostra como a Pérola de fato superou a Rose e a carência que ela tinha por ela, mas infelizmente pro Steven e companhia, eles precisam ter outra ideia. E assim o Steven e o Greg se fundem pela primeira vez em Stag, um roqueiro fortão de 4 braços e cabelo de Jojo, para cantar uma música sobre ser independente juntos, chamada Independent Together. Eu adoro essa música porque mostra o desenvolvimento da Pérola, passando por todas as etapas, desde somente uma serviçal obediente e dependente da Pink, até uma pessoa dona de si mesma. No fim da música, Pérola volta ao normal, mas Spinel acaba fugindo. Pérola diz que Spinel era parceira de brincadeira da Pink há 6.000 anos atrás, e que elas brincavam juntas no jardim, uma área criada apenas para elas se divertirem. Steven vai até o templo onde encontra Spinel chorando no portal, e ela o leva até o jardim, onde conta sobre todo o seu passado com a música Drift Away. Pink, quando finalmente conseguiu seu planeta para fazer uma colônia, acabou abandonando a Spinel no jardim para sempre. E ela só soube disso a partir do pronunciamento do Steven no início do filme. Ou seja, Pink deixou a Spinel plantada por 6.000 anos com a esperança de que ela voltasse. Assim, pra surpresa de ninguém, descobrimos mais uma merda que a Pink Diamond fez. Quem diria? Acabou que essa situação deixa algumas perguntas, tipo, como a Spinel mudou de forma? Será que ela pufou de tanto desgosto ou acabou se pufando de propósito? E principalmente, como ela arranjou uma foice que remove memórias e um injetor gigante com super veneno em tão pouco tempo? Imagino que por ela ser parceira
bagaceira da Pink, ela tinha algumas informações sobre essas coisas. Mas mesmo assim, o tempo entre o comunicado do Steven e a chegada da Spinel na Terra foi muito curto. Apesar disso, eu gosto de Drift Away, é uma música triste e tocante, resultado do abandono que a Spinel sofreu, e ainda termina com ela recobrando as memórias, como se ela fosse se tornando maligna aos poucos. Depois dessa revelação, Spinel volta e se sente muito triste por tudo que aconteceu. Então Steven tenta ajudá-la com a música Found, que diz pra Spinel que ela deve encontrar alguém que vai amá-la do jeito que ela é. Essa música é complicada porque dá pra ver que o Steven tá tentando levantar os ânimos da Spinel, dizendo que ela pode encontrar alguém, mas a Spinel entende que esse alguém é o Steven, o que faz sentido considerando a carência que ela tem. Depois de uma referência a Akira com a Connie chegando por um portal do leão, Steven leva a Spinel até um injetor para impedir a destruição do mundo. Porém, após isso, Steven pensa imediatamente em ajudar a Garnet com suas memórias, o que deixa Spinel se sentindo usada e descartada novamente. Para piorar, ela descobre que o Steven estava segurando sua foice de retirar memórias esse tempo todo, e começa a achar que o Steven pretendia usar contra ela depois de salvar a Terra. Assim, Spinel se volta contra o Steven e as outras Gems e solta o injetor na Terra de novo. Enquanto a Spinel luta com o Steven usando a Garnet de refém, Garnet acaba retomando suas memórias ao lembrar o que é o verdadeiro amor e como ele é poderoso, assim cantando a música True Kinda Love. Não tem nada mais Garnet do que ela cantando uma música sobre amor, né não? Eu gosto como essa música é uma versão calminha de Stronger Than You, onde ela fala sobre como o amor pode superar qualquer coisa. Sobra também um trecho pro Steven dizer que vai ajudar a Spinel com o que ela precisa, dizendo que está à disposição para ajudar ela. Eu gosto dessa música, é tipo um lo-fi gostosinho. As cenas de luta contra a Spinel e também as de resgate de civis são bem legais. Só queria que a Garnet tivesse essa retomada de consciência mais interessante. Diferente da Pérola e da Ametista, que lembraram dos seus passados com situações que faziam sentido, eu acho que a Garnet volta de forma meio aleatória, com ela se lembrando de tudo por causa de uma frase meio aleatória do Steven. Enquanto as Crystal Gems salvam os civis de Beat City, Steven vai até Spinel para conversar com ela e convencê-la a parar o injetor. E é engraçado como Steven já tá super cansado para poder conversar com a Spinel, então ele acaba gritando com ela, que faz ele levar 2 socos no meio da cara, resultando assim na primeira cena de sangue explícita do desenho. Vem falar que isso aqui é desenho pra criança agora. Isso foi uma piada. Foi uma piada. Depois de ser espancado, o Steven quase cai do injetor e fica se perguntando por que seus poderes ainda não voltaram, mesmo com ele revivendo vários traumas diferentes. E é aí que ele se lembra como salvou a galáxia, porque ele mudou e pôde mudar todos ao seu redor dessa maneira, trazendo assim o que é a minha música favorita do filme, Change. Adoro essa música, porque além de ter uma luta épica entre o Steven e o Spinel, a mensagem sobre dar o primeiro passo e acreditar que você pode mudar é muito bonita. Já vi muita gente zoando essa música por ela parecer só positivismo barato, mas não acho que seja o caso. O Steven tá tentando ajudar a Spinel depois de conhecer o seu passado, então ele sabe que ela pode mudar de fato pra melhor, e ele está disposto a ajudar nessa caminhada, sabe? Talvez ela não fosse conseguir sozinha, mas o Steven tá lá pra apoiar ela como ele pode. Isso é uma crítica constante a Steven Universo, num geral, como se o desenho fosse só sobre poder do amor e ignorar os problemas reais. Sempre achei o desenho mais esperto que isso, sabendo conduzir bem a história e a mensagem com que ele quer passar, sendo bem sincero e honesto com os sentimentos dos personagens, o que se aplica aqui também. E mais um bônus sobre essa música, eu gosto como ela parece uma batalha de videogame. Sério, ouve essa música e imagina um jogo. Parece muito uma batalha contra um boss. Durante a luta, que termina com o injetor quebrado, Spinel diz que não quer mudar por conta dos seus traumas, porque quando ela muda é pra pior. Mas vendo que o Steven realmente não queria machucar ela, Spinel se arrepende do que fez. Steven percebe que não existe um felizes pra sempre, e que sempre vai haver algo pra fazer pra deixar o mundo melhor, concluindo assim o seu arco do filme. Logo após isso, do nada, as Diamonds chegam na Terra dizendo pro Steven que gostariam de se mudar pra Terra com ele, até que elas veem a Spinel e ficam encantadas com o quanto ela se parecia com a Pink de milhares de anos atrás. Aí elas cantam de novo a música Let Us Adore You, mas dessa vez voltada pra Spinel, que vê nelas uma oportunidade de tentar ser uma boa amiga de novo. E assim as Diamonds voltam pra Homeworld com a Spinel de companhia. Eu gosto desse final porque dá uma oportunidade pra Spinel começar de novo, além de preencher a saudade que as Diamonds tinham pela Pink. Então elas não vão mais perturbar o Steven tão cedo. Enfim, temos a última música, o finale, em que vemos Beat City sendo reconstruída e todos os civis e Gems seguros depois de tudo que aconteceu. A música fala sobre como unidos eles conseguiram chegar no futuro e que, se necessário, eles farão tudo de novo. Bem diferente do início do filme, em que o Steven achava que já não tinha mais o que ser feito nos seus felizes pra sempre, finalizando com o Steven num palco feliz por estar no futuro tão feliz. Eu adoro essa música final, não só por usar trechos de Change, que é a minha música favorita do filme, mas também por reunir todo o elenco em uma música só, o que faz qualquer fã
lacrimejar pelo menos um pouquinho. E assim acaba Steven Universe o filme, cheio de músicas incríveis, uma vilã maravilhosa e mais uma burrada da Pink sendo resolvida, pra variar. Não preciso nem dizer que eu adoro esse filme, né? Ele é uma grande homenagem aos personagens principais do desenho e à série num todo. É lindo de ver essas cenas animadas mais bem trabalhadas, um pouco acima da animação padrão do desenho animado, sabe? Sem contar que a introdução de uma personagem nova nesse ponto da série poderia ser horrível, mas souberam introduzir ela dentro da história muito bem. Então eu fico feliz de fazer essa review. Como fã de Steven Universe, não tinha como eu não fazer um vídeo desse desenho aqui no canal. E quem sabe um dia eu trago um vídeo ou uma série sobre a série mesmo. Até porque são muitos episódios, então eu poderia fazer um vídeo por temporada, quem sabe? Ah, inclusive eu criei um canal secundário, onde eu vou postar gameplays e ou qualquer outro tipo de coisa que eu quiser lá pra o conteúdo desse canal aqui não ficar tão confuso, beleza? Junto desse vídeo aqui vai estar saindo um vídeo no canal secundário de tier list com todas as músicas de Steven Universe que eu fiz com a Liv e Katian. Então assim que acabar esse vídeo, vai lá dar uma conferida, que é um conteúdo bônus desse vídeo aqui, digamos assim. Mas no fim é isso, obrigado pela atenção e fui!